Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, o Senhor. Solta a voz. Reina o Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, o Senhor.
Mais uma vez, com voz forte, cante. Reina, revestiu-se, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, o Senhor. Que nós estejamos celebrando essa Eucaristia com este anseio no nosso coração de que o que nós cantávamos no Salmo de fato concretize-se, aconteça. Reina o Senhor e revestiu-se de esplendor. Nós vemos no Evangelho de hoje Jesus que está descendo do monte. Pedro, Tiago e João haviam feito a experiência da transfiguração de Jesus. Viram a antecipação da glória daquele que é o vencedor, que é o Senhor. Aquele que de fato revestiu-se de esplendor. E é isso que nós contemplamos no Evangelho. O esplendor do Cristo que liberta. O esplendor do Cristo que salva, que ressuscita, que dá vida nova. Nesse tempo comum, nós devemos adentrar nessa escola de discipulado, onde os ensinamentos de Jesus vão penetrando o nosso coração para que esse esplendor de Deus, esse esplendor do Cristo, sempre esteja reinando. Porque uma coisa é certa, a missão do mal é matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E nós somos chamados a ter famílias santas, famílias onde o Senhor reina, onde Ele é o Senhor. E nós vemos que surge no Evangelho essa discussão dos demais discípulos, rodeados pela multidão e também pelos escribas. E veja que interessante, logo que a multidão viu Jesus, ela ficou surpresa e correu para saudá-lo. Interessante que nós rezando esta Eucaristia, especialmente pelas famílias, nós temos a figura de um pai que aparece no Evangelho. Um pai que está procurando a solução para um problema muito sério e muito grave do seu filho. E nós vemos que esse pai, ele se manifesta: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão. E ele começa a espumar, arranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Veja que discipulado maravilhoso. Os discípulos enfrentam um fracasso. Eles não conseguiram resolver o problema desse pai com o seu filho. Eles fracassaram. Mas até no fracasso, aquele que é humilde tem a oportunidade de aprender, tem a oportunidade de crescer, tem a oportunidade de ser tomado pela graça de Deus. E nós vemos que esse texto do Evangelho está entre a transfiguração de Jesus e o anúncio da paixão. E nós vemos que Jesus vai então exclamar: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Uma primeira pergunta: aonde você tem levado os seus filhos? Como você tem conduzido os seus filhos? Aqui nós vemos um pai
que leva o seu filho para Jesus. Pedindo uma solução, uma resolução para aquela situação do seu filho. Responda-se essa pergunta. Aonde você tem buscado as soluções? Aonde você tem buscado a resolução dos seus conflitos, dos problemas dos seus filhos? Aonde você tem buscado refúgio verdadeiro? Já nesse início do Evangelho, nós vemos que Marcos coloca um sinal muito importante. A vida plena, ela se encontra naquele que é o Salvador, portanto é preciso levar todas as coisas a Jesus, ao Senhor. É Ele que pode tomar conta, é Ele que pode manifestar a salvação. E quando Jesus diz, ó geração incrédula, é o questionamento de Marcos para nós. Que geração eu sou? De que geração a minha vida faz parte? Porque a geração incrédula é uma geração, de fato, sem fé. Uma geração que quer o milagre, mas não consegue interpretar os sinais de Jesus como sinais da salvação. Veja que do fracasso nós estamos passando para a vitória, mas é uma vitória que acontece com uma referência muito bem definida, que é a pessoa de Jesus. É uma vitória que passa por uma experiência de fé, por um compromisso de fé. Por isso, o tema aqui muito importante nesse evangelho, o discípulo precisa estar sempre disposto ao aprendizado. Ele não pode tudo em si mesmo. O grande erro de muitos é acharem que podem tudo por si mesmos. Segunda-feira passada eu falava disso também. Um grande erro de muitos é deixarem para resolver os problemas somente quando eles estão na mais alta crise. E não trabalham o alicerce e as bases. E claro, que quem me conhece sabe disso, que aqui eu dou uma continuidade nessa experiência. Deus é a fonte eterna. Ele deve sempre guiar as nossas ações. Por isso que a instrução dada por Jesus acontece quando ele entra em casa. A sua resposta acerca do motivo dos discípulos não terem conseguido libertar o menino, recorda o motivo condutor de toda a narração, que é a fé. Jesus terminou o evangelho de hoje dizendo: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. O homem que tem que depender de Deus, que tem que depender do seu Senhor, onde a vitória sobre o adversário que escraviza a pessoa não é fruto de uma técnica especial. Nós podíamos pensar que a resposta de Jesus ia dar uma fórmula, uma técnica. Não. Jesus não deu nenhuma cartilha. Ele colocou a oração como resposta, porque a oração é comunhão com Deus. É diálogo com Deus. Um diálogo santificante, um diálogo transformador. E nós vamos tocar mais nessa importância que Jesus dá à oração. Porque Jesus, diferentemente do anseio
de tantos outros que queriam ser os mestres, que queriam um destaque, Jesus não faz um show, não faz um espetáculo. Ele realiza sinais salvíficos que somente a fé compreende e acolhe o seu verdadeiro sentido. Por isso que Jesus disse: trazei aqui o menino. E no diálogo com o Pai, nós vemos que se destaca um outro aspecto. Quando o Pai vai falando da gravidade da situação do menino, desde quando ele está assim, Jesus pergunta, desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Por isso que eu falei que a missão do mal é matar, roubar e destruir. É enganar. É conduzir para o abismo, para a destruição. Mas aonde reina o Senhor, aonde o seu esplendor estabelece o seu reinado, o mal não pode destruir. Porque é um consagrado aquele que é mais forte do que tudo. Essa vitória depende unicamente da ação poderosa de Deus, a qual o homem se abre com uma oração confiante. É por isso que eu sou chamado a rezar. Eu não rezo porque Deus precisa. A minha oração é uma necessidade minha. Um sacerdote dias atrás me dizia com muita força isso, que você não deve rezar porque você deve pregar. Você não deve rezar porque você vai orar por alguém ou interceder por alguém. A oração deve acontecer porque eu quero me encontrar com Deus. É por causa daquilo que eu sou e não por causa daquilo que eu faço. Eu não rezo movido pelos problemas que eu tenho, pelas dificuldades e tribulações que eu passo. Não, eu devo rezar por esse motivo fundamental. Eu vou me encontrar com aquele que me ama e com aquele que eu amo. Aí entra toda a consequência da minha oração, com o seu valor, pelas pessoas por quem eu rezo, pelos problemas que eu passo. Aí entra as minhas intenções. Mas pelo jeito está acontecendo o contrário hoje. Primeiro entra o que eu faço, primeiro entra a minha missão, primeiro entra os meus compromissos. Talvez, se der tempo, vai entrar aquilo que eu sou. E a minha necessidade fundamental, que é a salvação da minha alma, que é o meu ser. Eu rezo para ser mais de Deus, para que a sua glória resplandeça na minha vida e para que a missão possa acontecer. O que move a sua oração? Você só visita a sua paróquia, o Santíssimo Sacramento, quando você já está desesperado em lágrimas? Porque o sofrimento já se tornou tão intenso e você precisa correr para qualquer lugar ou para qualquer coisa para solucionar a sua crise e as contradições da sua vida e do seu coração? A oração fecunda, ela é fruto dessa experiência. Por isso, família de Deus, é preciso que os nossos lares, que as nossas casas, sejam sim um lugar de oração.
de íntima comunhão com Deus. Porque a oração ela vai nos dar todas as demais ferramentas que nós precisamos para travar os nossos combates. O Senhor vai nos inspirar, vai nos iluminar com a sua graça. Ontem na paróquia eu expressava isso, que eu preciso ter uma vida de Pentecostes, uma vida de cenáculo, uma vida guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser uma experiência concreta e não uma teoria. Mas para ser uma experiência concreta, eu preciso me colocar em comunhão com aquele que dá o seu Espírito sem medida. Recebei o Espírito Santo. Eu preciso estar de mãos estendidas, de coração aberto, disposto para receber. Com a paz e a alegria do ressuscitado em mim. Nós vivemos em um mundo das técnicas, das fórmulas, das metodologias, onde se busca constantemente as respostas prontas, um roteiro a seguir, onde se busca aquilo que é o mais rápido, não é? O carismático micro-ondas, ou então o cristão micro-ondas, que esquenta em 1 minuto, mas também esfria com a mesma rapidez. Esquenta rápido, esfria rápido, mas não permanece quente, não permanece fervoroso, não permanece enamorado. Mas diante desses anseios, temos um evangelho que nos desconcerta. Nós precisamos sim de uma vida no Espírito, uma vida onde o Pentecostes seja contínuo, onde o abandono aconteça numa oração confiante e com uma fé que acontece. Por isso que o Pai vai dizer: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus questiona: se podes? Você não sabe quem eu sou? Por que se podes? Tudo é possível para quem tem fé, mas se tudo é possível, tudo é possível para a nossa salvação, para o nosso bem maior, que é a vida eterna. Tudo é possível àquele que crê. Isso destaca o valor da fé. Ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Relembra a queixa da Sagrada Escritura, que põe nos lábios o Senhor em relação ao povo no deserto. É aquele povo que esquece, ou que não sabe captar o significado dos gestos salvíficos de Deus. Quando nós não fazemos a leitura dos acontecimentos, não vamos percebendo os sinais dos tempos, nós permanecemos na ignorância de sempre. Para romper essa ignorância, é preciso que esse passo da fé seja dado. E nós vemos que Marcos coloca que esse pai deu esse passo. Eu tenho fé, mas ajuda a minha pequena fé, a minha falta de fé. Ajuda-me. Ajuda-me. Mas esse pai, ele fez um apelo pedindo a ajuda do jeito de Deus, pedindo a ajuda do jeito de Jesus, do jeito da salvação. Não é um pedido de quem só quer a ajuda de acordo com as suas vontades. É aquele que quer a ajuda do jeito que Deus oferece. Ele deu a abertura.
ele se dispôs. Oração é isso. Marcos coloca a comunidade, esse pai, como modelo. Ele entendeu que os anseios, a busca dele, que ele havia dado o passo correto de levar até Jesus, mas que ele precisava também se comprometer com Jesus, dizendo: ajuda-me na minha falta de fé. Aprenda hoje, à luz desse evangelho, a rezar mais assim: ajuda-me para que se realize em mim todas as coisas, segundo a tua vontade, ó Pai. E isso não seja só uma teoria, mas seja uma experiência íntima do nosso coração. Também agora, diante dos gestos de Jesus e de sua revelação, trata-se aqui do antigo pecado do povo de Deus, a falta de fé. E nós precisamos aprender mais e mais a fazer a leitura dos acontecimentos da vida à luz do mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se lemos a vida e não a entendemos na fé, não a entendemos na oração, nós não a construímos de uma forma salvífica. Nós não construímos essa vida no mistério da salvação. Nós estacionamos no nada dos nossos questionamentos, porque a única condição requerida para a intervenção salvífica de Deus é a fé. E isto é a total abertura do homem ao seu agir. A exemplo de Maria Santíssima, a exemplo de São José, abertura total ao seu agir. Neste evangelho nós vemos essa atitude na fala do Pai. Ajuda, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. E outro aspecto importante, nós vamos ver que o menino vai se debater, e o evangelho nos diz, não à toa, que o menino ficou como se estivesse morto. E por isso todos diziam: ele morreu. É como se na fala da multidão houvesse o seguinte questionamento: quem venceu? Jesus ou o espírito mau? Quem foi o vitorioso? Existem fases na vida que nós também podemos estar assim em um dado momento. Parece que nós morremos, parece que tudo se perdeu. A caminhada de fidelidade é sem dúvida uma caminhada de cruz. Uma caminhada onde nós vamos sendo crucificados dia a dia. Mas a beleza é que quando nós estamos com a vida sobre o controle de Jesus, sobre os seus cuidados, esse confronto belíssimo acontece e nós vemos o resultado. Jesus se aproximou, o gesto ele é de ressurreição. Ele pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. É melhor morrer com Jesus, morrer em Jesus, do que morrer no mundo, do que morrer nos prazeres do pecado. Porque se nós sabemos bem que se nós morremos nos seus braços, Ele nos ressuscita, Ele nos levanta e nos coloca de pé. Porque só Ele tem o poder de realizar isso. O menino doente,
a pouca fé do pai, a incompreensão dos discípulos, a incredulidade, porque se busca só os milagres e não se chega a crer firmemente na pessoa de Jesus. Quem busca só o milagre não o encontra. Quem adere na fé encontra não só o milagre, mas encontra a salvação. Por isso nós precisamos fazer essa experiência nessa tarde, de não sermos simplesmente pessoas de superstições. Para muitos, a oração é uma superstição. É o terço que eu carrego no bolso, mas nunca rezo. É o terço que eu carrego no pescoço, mas nunca medito os mistérios da salvação. É a medalhinha, é o escapulário, tantas coisas. Mas não me encontro com Deus, com o Salvador. Ser uma pessoa de fé de verdade e não de crendices, que só tem sede do extraordinário, mas que não vive o processo comum da vida, despertando cada vez mais para o mistério da salvação. É um despertar. O discipulado é um despertar contínuo, que vai acontecendo em nós. E aqui eu cito o livro do Eclesiástico, quando o autor vai dizer: antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, e a inteligência prudente vem da eternidade. De onde vem a inteligência prudente? Da eternidade, de Deus. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus. No mais alto dos céus, e seus caminhos são os mandamentos eternos. O autor do livro do Eclesiástico deixa claro que a sabedoria, ela é dinâmica. Ela parte de uma base rumo à plenitude que é Deus. E o homem deve trabalhar por ela e com ela, sempre respeitando a Deus, sempre com temor de Deus. E aqui eu quero tocar ainda na mensagem de São Marcos, neste evangelho, que é muito clara e simples para nós. Tudo é possível para quem crê, e a confiança se aprofunda através da oração. É por isso que muitos, em muitas das situações da sua vida, não confiam, porque essa confiança não foi aprofundada pela oração. E eu não posso confiar em quem não conheço. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio. Imitar o pai do menino no reconhecimento da própria pouca fé. Pedir auxílio. Viver um gesto de abandono. Também quando experimentamos a fraqueza, precisamos buscar o refúgio eterno e certo que é Deus. Meu irmão, minha irmã, a oração, ela é, sem dúvida, um exercício do bem, um exercício do relacionamento com Deus, que é amor, para a nossa vocação, para a nossa eleição, para a eternidade. Sem esse exercício, que acontece não pelo que pedimos ou precisamos, mas por aquilo que somos, nós então devemos trilhar esse caminho para consumir a nossa vida, não com aquilo que passa, mas com aquilo que permanece para sempre. Esforçai-vos, não pelo alimento que perece,
mas por aquele que permanece para sempre. A oração nos santifica, faz com que nós nos voltemos para Deus, inclui o desejo de ser melhor perante os defeitos próprios, o anseio de conhecer a Deus, de conhecer a si mesmo, conforma a nossa vida com a vontade de Deus, pois a boa oração, ela é sem dúvida uma proclamação do senhorio de Jesus Cristo na nossa própria vida. Nós proclamamos esse senhorio, é o meio que conduz nossa vida e para em tudo glorificar a Deus. O valor da oração, a sua força, revela a necessidade do ser humano de estar em sintonia com Deus, de estar em comunhão com Deus, íntima comunhão com o Deus amor. Tenhamos nesta tarde esta atitude de total dependência de Deus, Ele que é a fonte e a base da nossa oração. Isso significa nesta tarde aprender com Jesus. Agora vai ficando em pé. Entre os tantos conteúdos de oração que nós podemos pedir, oração onde devemos agradecer, ação de graças, louvor. Eu convido você a fechar seus olhos e põe a mão no seu coração. Faça esse pedido movido por esse evangelho. Peça a Jesus que você quer ser um discípulo de oração. Um discípulo orante. Um discípulo fervoroso na oração. Um discípulo que anseia a comunhão com Deus. Eu estou movendo você a pedir isso para que você possa ser orante na sua casa, para que você possa tomar o seu terço nas mãos com um novo sentido. Você que muitas vezes disse: eu não aguento a repetição de Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. É porque você não entendeu que você precisa disso para entrar na íntima comunhão com Deus e na oração. É uma ferramenta simples. Você que muitas vezes disse que não consegue compreender a palavra de Deus e por isso não reza com ela, não dá sua resposta. Diga a Deus que pela oração você quer entender a sua palavra. Que pela oração você quer comprometer-se com a sua palavra. Você pai, você mãe, que muitas vezes leva seus filhos a muitos lugares, dá a ele muitas coisas, mas você talvez não tenha ensinado os seus filhos a rezar. E a oração, ela só se ensina sendo praticada. Peça agora o dom da oração com o fervor do seu coração. Não seja passivo. Comprometa-se pedindo: Senhor, eu quero sim fazer essa experiência. Como eu quero vencer certas coisas na vida, se Jesus só disse que só vai ser vencido com a oração e você não reza e você quer vencer? Somente pela oração sereis vitoriosos. Somente pela oração Deus será vitorioso em ti. Deus será vitorioso em todas as realidades da sua vida. É preciso orar. Por isso nós pedimos, Senhor, nesta tarde, toda a graça do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos, de fato, despertar na graça de um coração que é orante. Não uma oração superficial, passageira, mas uma oração de mergulho profundo, de mergulho intenso, de comprometimento, de salvação. Nós queremos, Senhor, ser uma geração nova,
uma geração da comunhão com Deus, uma geração da oração. Por isso, nesta tarde, derrama sobre as nossas famílias o dom da oração, a oração que acalenta os corações, que pacifica o interior, a oração que arranca das dispersões deste mundo, a oração que vai nos formando, que vai nos forjando, a oração que vai nos transformando. Tudo pode ser mudado pela oração. Portanto, você é o primeiro a ser mudado pela oração. Se eu não mudo, como as coisas podem mudar? Somente pela oração eu faço a experiência do Deus que me levanta, que me ressuscita, que me toma pela mão, que me arranca dos laços da morte, que coloca em mim o sopro da vida, uma vida em abundância, uma vida nova. Meu Deus, que esse valor da oração hoje, fruto do Evangelho, penetre os nossos corações. Dai ao teu povo, Senhor, dai a nós a sede da oração, a sede do encontro com Deus, a sede da experiência com o Deus vivo. Para aqueles que Jesus Cristo ainda é uma teoria, para aqueles que Jesus Cristo ainda é só palavras, torna, Senhor, o encontro pessoal nesta tarde. Somente isso pode fazer com que as nossas famílias combatam o bom combate da fé. Que nós possamos hoje, através da oração, fazer essa experiência com o Cristo vivo, com o Cristo ressuscitado. Como este menino do Evangelho. Vem nos levantar, nos tome pela mão, mesmo que agora nós nos agitemos, mesmo que o nosso coração trema, mas que a tua graça nos alcance poderosamente, que a palavra de Deus de fato aconteça em nosso meio. Todas as vezes que a palavra é proclamada na Eucaristia, da mesma forma que o Cristo se faz vivo sobre o altar, também a palavra de Deus acontece. Manifesta, Senhor, sobre nós a tua glória, para que de fato o teu Espírito toque o nosso coração onde nós mais necessitamos. Dai-nos essa oração que de fato anseia todas as coisas do jeito de Deus, no molde de Deus, para que a tua graça transforme. Arranca, Senhor, o que é velho em nós. Arranca o coração de pedra e coloca um novo coração de carne, para que nós possamos caminhar no teu amor e caminhar na tua graça. E cantando com toda a força, vamos pedir que pela graça do Espírito Santo, todo esse tesouro seja guardado em nosso coração. Famílias de oração, famílias orantes. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Levanta o seu braço, peçamos o Espírito. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Mais uma vez, enviai. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Que o Espírito venha em nosso auxílio. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Levanta o seu braço mais alto que você pode. Fecha os seus olhos agora e com suas palavras diga: envia sobre mim o teu Espírito, Senhor, para que eu possa orar como convém, Senhor. Eu me convenço, Senhor, agora da necessidade da oração. Eu preciso orar, Senhor,
mas muitas vezes eu não sei como. Por isso, manda o teu Espírito agora sobre mim, para que eu possa orar como convém, para que eu possa orar. Vem, Espírito Santo, sobre mim e sobre a minha vida agora, ensinando, auxiliando, e vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos, meu irmão. Vai soltando a sua voz agora movido pelo Espírito. Vai soltando a sua voz agora movida pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo agora orar em você livremente, livremente, livremente. Iria lavar, vai colocando volume na sua oração e vai orando, se entregando, se abandonando ao poder do Espírito Santo, que agora vem de encontro às suas necessidades. Permita-se agora, permita-se agora. Ori alabandar, e alabandar, e alabandar. Ori alabandar, e alabandar, e alabandar. Ori alabandar, e alabandar, e alabandar. Shiri alabandar, e ori alabandar, e alabandar. Senhor, e renovai a face da terra sobre nós. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. CançãoNovaPlay.com. Assine já!